A Golden Gate Global é uma empresa da Califórnia. Ela começou há exatamente 12 anos e ela é um centro regional. Desculpa. E o que é um centro regional? Um centro regional é uma empresa autorizada pelo governo americano a fazer projetos e auxiliem as pessoas a aplicar para o EB5 mais facilmente. E o que são esses projetos? Esses projetos, eles qualificam para os critérios do EB5. Tá? Então, a Golden Gate Global, como empresa, essa é a única função dela, é fazer projetos para as pessoas conseguirem patrocinar um projeto que qualifique para o EB5, ok? Bom, então o programa EB5 ele foi criado há mais de 30 anos atrás para estimular a criação de empregos nos Estados Unidos. Então, muita gente pensa no EB5 como o Golden Visa dos Estados Unidos, né? O Golden Visa é um programa de Portugal e nos Estados Unidos o programa similar é chamado EB5. E o EB5 ele não foi feito para estimular o mercado imobiliário necessariamente, tá? Os projetos eles podem ser de qualquer natureza desde que eles gerem pelo menos 10 empregos nos 2 primeiros anos de aplicação daquele investimento. Tá? O investimento começou lá em 1990 com US$ 500 mil e agora ele está no valor de US$ 800 mil. E existem também algumas taxas, né? Então, quando vocês fazem a aplicação desse investimento através do EB5, o Centro Regional tem uma taxa para fazer a gestão desse processo todo, e vocês vão ver daqui a pouco, eu vou dar um exemplo de um projeto, vocês vão ver qual que é a taxa desse projeto específico, e também tem algumas outras taxas, como contratação de advogado de imigração, que isso geralmente fica na faixa dos US$ 30 mil, tá? Então, a Golden Gate Global não tem advogados de imigração próprio, isso tem que ser uma coisa contratada separadamente, porque parte da função do advogado de imigração também é auxiliá-los na escolha de um projeto de um centro regional. Tá? Então, para isso ser totalmente independente, vocês devem contratar um advogado de imigração com bom histórico de aprovação e de entendimento do EB5, porque é um processo, como eu falei, um processo imigratório, né, que leva ao Green Card, para as pessoas realmente morarem permanentemente nos Estados Unidos. Então, o governo americano é super criterioso na emissão desse tipo de visto temporário que depois vira um visto permanente. Tá? Então, essa assistência de um advogado de imigração fica aí na faixa dos US$ 30 mil. Isso vai variar dependendo do tamanho da família, porque quanto mais documentação, maior o valor dos honorários que o advogado vai cobrar, e vai variar também na complexidade da documentação, que eu vou explicar daqui um pouco o que que essa complexidade pode englobar, tá? E também tem algumas outras taxas de tradução juramentada, taxas de, de é, de filing, né, de petições, de entradas de petição no USCIS, e também geralmente as pessoas contratam um advogado tributarista ou um contador para ajudá-las no planejamento desse processo todo, tá? Então isso não é uma coisa que é feita quando as pessoas já estão nos Estados Unidos. Geralmente elas trabalham com esse planejamento pré-migratório no começo do processo para elas não fazerem nenhuma decisão errada em termos de que possa impactar, né, o processo migratório, a transferência dos recursos, mas também para que elas possam otimizar essa parte de planejamento tributário e sucessório, tá? E cada investimento, como eu falei, precisa criar pelo menos 10 empregos para americanos, né? Então tem que ser um projeto lá nos Estados Unidos que vai receber esses US$ 800 mil de estrangeiros que vão fazer a petição do processo do EB5, e com um investimento de US$ 800 mil, o investidor pode levar o cônjuge, e o casal tem que ser casado, né, no civil, então ele tem que ter uma certidão de casamento, a união estável não é reconhecida pelo Departamento de Imigração, e esse casal, ou esse pai ou essa mãe, ele pode levar os filhos solteiros com menos de 21 anos como parte do processo, tá? Então, até 20 anos, os filhos podem fazer parte do processo no momento de aplicação para o EB5, ok? Então, esses são os critérios principais. O EB5 é um processo bem previsível, no sentido de ele não tem muitos pré-requisitos em termos de formação da pessoa, de experiência de trabalho, porque a pessoa, como ela é investidora, ela está
se patrocinando para fazer esse green card, tá? Então, ela não precisa de demonstrar nenhum trabalho científico muito arrojado ou nenhuma eh, habilidade específica que os Estados Unidos esteja focando em levar nesse momento. Então, é um processo mais simples nesse sentido e mais rápido também, por não depender dessa incerteza de análise de critérios mais subjetivos.